Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é quarta, 6 de dezembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Como ontem foi um dia de dados relevantes, eu acho importante dar uma repassadinha no que a gente viu. Eu achei a combinação dos dados em geral divulgados relativamente positiva para o apetite a risco. Mas boa parte dos ativos não quis se empolgar muito não. Nosso PIB, por exemplo, confirmou nosso crescimento de 2% contra o mesmo período do ano passado, mas conseguiu evitar aquela queda contra o segundo trimestre desse ano que a gente projetava. Ficou no campo positivo, né? Não muda muito a nossa visão geral para a atividade brasileira, mas como o índice do BC de atividade desse mesmo período sugeriu uma queda bem mais agressiva, acho que a leitura final foi de alívio. O próprio presidente Lula e o ministro Haddad foram explícitos nesse sentido. Eu até entendo, por exemplo, a curva de juros aqui dar uma subida, porque o PIB melhor enfraquece aquele argumento da turma que viu o Copom da semana que vem abrindo um pouco mais a porta para cortes maiores de Selic. Inclusive ontem o Roberto Campos Neto voltou a dizer que meio ponto percentual de redução por reunião ainda é adequado, que o cenário externo só deu uma melhorada marginal e que na verdade a inflação está convergindo para o que o BC já esperava. Só que pensando pelos riscos fiscais, por exemplo, aos olhos do PIB, e na postura do governo, o maior risco seria justamente uma economia fraca, despertar medidas mais populistas e menos fiscalistas, digamos. Mas no final, por exemplo, a nossa bolsa preferiu ficar num grande 0 a 0. Para constar então, o nosso PIB do ano está em 2,9% de projeção, ele ainda tem um quarto tri negativo e a gente em 2024 permaneceu ali com 1,3% projetados. A agropecuária nesse número e a indústria ficaram grosso modo em linha com as nossas estimativas, mas foi o setor de serviços quem surpreendeu positivamente na margem mais uma vez. E do lado da demanda o consumo carrega o piano nas costas, junto agora com o setor externo também que contribuiu com mais de 1 ponto percentual, mas os investimentos seguem bem fracos. Essa é uma configuração relativamente boa, vamos dizer, para o curto prazo, porque mostra que as famílias estão confiantes e gastando, mas pouco interessante para o médio prazo pela retração do capital e de quem tende a ter uma visão de prazo maior, né? Lá fora, na agenda de hoje, a gente tem mais um sinal do mercado de trabalho dos Estados Unidos, com a criação de vagas agora no setor privado. A gente já viu ontem que a abertura de novas vagas de emprego no tal do JOLTS mostrou uma normalização mais acelerada no mercado de trabalho. E eu expliquei que esse enfraquecimento é saudável, porque você pode aliviar salários que estão acelerando ali ainda, sem mandar a gente embora. Você só está fechando as vagas não preenchidas. Só que a Bolsa Americana também não quis ir muito longe. Só os juros reforçaram aí a sua empolgação com o corte de juros do Fed, não estando aí tão longe quanto se discutia antes. Na verdade, além desses números, até uma banqueira central alemã parece que está gostando do que tem visto. A Isabel Schnabel, com perdão para o meu alemão aí do interior paulista, chamou de notável o abrandamento da inflação na Europa. Olhando para 2024, eu entendo toda a incerteza, se as inflações vão para a meta ou não, etc. Mas a sensação que eu tenho é que toda a alta mais exagerada que eventualmente a gente tiver nos juros futuros vão ser, na verdade, uma bela oportunidade de se alocar nos pré-fixados. Isso no mundo inteiro. Mais tempo, menos tempo, essa transição que a gente está vivendo para um regime macro de menos inflação e menos PIB, que aliás eu tenho trazido aqui para vocês desde o Economês lá de agosto, vai se traduzir em um alívio monetário em várias partes do mundo, como a gente já está vendo aqui no Brasil, por exemplo. Para terminar agora rapidinho, falando das medidas de aumento de receita que a Fazenda está buscando, os times políticos lá de Brasília apuraram que o governo aceitaria não incluir instituições financeiras na mudança da tributação da JCP, e também outras mudanças menos bruscas aí, em troca de já incluir isso na medida provisória que trata dos subsídios de ICMS. Para quem não lembra, dos subsídios de ICMS, hoje essas subvenções que são recebidas pelas empresas não entram na base de cálculos dos impostos federais, mas se passar vão pagar. Então seriam aí 2 gols da Fazenda em um só, apesar de mais brando do que a proposta inicial, JCP e subvenções de ICMS. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.